Glória a Jesus, louvado seja Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu quero estar fazendo as apresentações dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Está conosco Fabiano Ferreira, Aldeni Alves, lá em Cabo de Santo Agostinho, que é nossa ovelha, né? Está passeando. Gláucia Costa, Michele Queiroz, Edna Maria e Genilda Carrilho. Também está conosco, irmãos, a nossa irmã Daniela, que chegou, está ali. Deus abençoe sua vida. Fique à vontade, fique atento, porque Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Amém? Eu quero convidar aqui à frente, irmãos, o nosso irmão Adriano. Aleluia, auxiliar Adriano, vem até aqui junto com sua esposa, a nossa irmã, aleluia, Tatiane, sente ali. Louvado seja Deus, senta ali naquele banco ali na frente. Hoje nós temos, irmãos, a consagração desse obreiro. Louvado seja Deus, nós vamos estar consagrando ele a diácono. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer para você, irmãos, uma palavra relacionada a isso, a este evento hoje, que é a consagração do nosso irmão Adriano. Eu quero trazer uma palavra, louvado seja Deus, que vai servir para ele e para toda a igreja, irmãos, tanto para os obreiros como os membros e os congregados. Presta atenção, vai ser mais um ensinamento do que aquela palavra mais firme que você espera, mas hoje vai ser mais ou menos um ensinamento, mas vai edificar a sua vida nesta noite, amém? Então, abra sua Bíblia, irmãos, louvado seja Deus. Abra suas Bíblias, quem trouxe, aleluias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero que você preste muita atenção, irmãos. Pegue seu filho, coloque aí no seu colo. Agora é a hora da palavra de Deus. Fique atento no que Deus tem para a tua vida nesta noite. Todos encontraram, irmãos? Depois, irmãos, você vai ficar com sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma exposição, amém? Louvado seja Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicanor, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes aos apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em toda Jerusalém, e se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? A igreja pode sentar no nome de Jesus. Nós vamos aqui, louvado seja Deus, meditar nesta palavra, nesse texto bíblico. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aqui fala da igreja de Jerusalém. A igreja primitiva, a igreja que estava começando. E a igreja crescia. A igreja se desenvolvia. A igreja avançava. Louvado seja o nome de Jesus. E houve entre
os judeus, aleluias, e os gregos, algumas murmurações, irmãos, porque os apóstolos estavam sobrecarregados. A igreja crescia e de acordo que a igreja crescia, irmão, e agregando bastante gente, congregando bastante irmãos que ia chegando, aceitando Jesus, a igreja foi crescendo e os apóstolos ficaram sobrecarregados. Porque eles estavam fazendo tudo na igreja. Então, como eles ficaram sobrecarregados, irmãos, algumas coisas foi ficando para trás. Algumas coisas eles iam deixando de lado. Então, houve uma murmuração entre os judeus e os gregos, porque os apóstolos não estavam dando aquela assistência às viúvas dos gregos. Então, como em toda a igreja, né, irmãos, existe aquelas conversinhas, aqueles negócios, ele está olhando mais para um lado, está deixando o outro. Então, irmãos, eles inspirados pelo Espírito Santo, eles vão eleger ali 7 homens. 7 homens, aleluias, para o diaconato. Para, aleluia, servir as mesas, para auxiliar as viúvas, para fazer os serviços gerais na igreja, a parte de manutenção, de conservação, para auxiliar o culto, louvado seja Deus. Aleluias. E eles escolhem, louvado seja Deus, 7 homens para esse importante negócio, irmãos. Veja, irmãos, que a palavra de Deus diz que a obra de Deus, irmãos, é um negócio. Mas não é um negócio, irmãos, mercantil, financeiro. É um negócio, irmãos, que agregam pessoas para o reino do céu, para a glória de Deus. Nós aqui estamos em um grande negócio, irmãos, porque estamos pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para o pecador, e nesse negócio vai agregando pessoas, e as pessoas aceitam Jesus, e essas pessoas vão para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, 49, louvado seja Deus, Jesus teve uma certa situação que ele deu um perdido. Ele deu um perdido nos seus pais, ficou sumido por alguns dias. E quando eles voltaram, irmãos, para procurar Jesus, Jesus estava ensinando no templo. E quando Maria, sua mãe, e seu pai perguntaram por que ele tinha sumido, ele disse assim: olha, me convém cuidar dos negócios do meu pai. Então, a obra de Deus é um negócio, irmãos. Um negócio muito importante para a minha vida e para a sua vida. Não um negócio monetário, mercantil, não, irmãos. Mas um grande negócio, louvado seja Deus, para agregar almas para o reino do céu. E foram escolhidos, irmãos, esses 7 homens. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. E o tema da mensagem, irmãos, é as qualidades do diácono Estevão. 7 homens foram escolhidos para o diaconato. Mas a gente observa aqui, irmãos, que 2 deles se destacaram. 2 desses 7 diáconos, irmãos, eles se destacaram, eles fizeram a diferença. Porque existem, irmãos, obreiros que fazem a diferença. Que eles fazem questão, irmãos, de aprender, que eles fazem questão de servir, que eles fazem questão, aleluia, de orar, de buscar a Deus. E esses 2 diáconos, aleluias, eles fizeram a diferença, eram diferenciados.
O diácono Felipe, se você observar lá na frente, ele já vira um evangelista, começa a pregar, e Deus libera para ele poder, e ele começa a curar pessoas no nome de Jesus. Mas eu quero falar aqui, irmãos, do diácono Estevão. Aleluias. As qualidades desse diácono. As qualidades, irmãos, de um obreiro que realmente ele serve a Deus de espírito e verdade. A qualidade, aleluia, de um obreiro, irmãos, que ele se entrega totalmente a Deus. O diácono Estevão era totalmente, irmãos, aleluias, louvado seja Deus, separado. Ele tinha um chamado. Ele tinha, louvado seja Deus, aleluias, a presença de Deus na sua vida. Era um obreiro diferenciado. Foi o primeiro mártir, aleluias, depois da morte de Cristo, que morreu, aleluias, defendendo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse diácono, irmãos, louvado seja Deus, ele tinha umas qualidades maravilhosas. E eu quero falar, aleluia, de pelo menos 4 qualidades desse diácono. Louvado seja o nome santo do Senhor. A primeira qualidade, irmãos, do diácono Estevão, louvado seja Deus, está no versículo 3, do capítulo 6, do texto que lemos, que diz assim: escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação. A primeira qualidade, irmãos, desse diácono, ele tinha uma boa reputação. Você sabe o que é, irmãos, boa reputação? Você sabe o que é um obreiro, irmãos, que tem boa reputação? É um obreiro, louvado seja Deus, que ele é honesto. É um obreiro, louvado seja o nome santo do Senhor, que não sai mentiras da sua boca. É um obreiro, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, que ele tem comunhão com seus vizinhos, que ele tem comunhão com a igreja, que ele ora, que ele busca, irmãos, que ele não se mistura. A Bíblia diz lá no Salmos 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Isso é o que faz a diferença na vida de um obreiro, na vida de um diácono, na vida de um presbítero, de um pastor. Boa reputação envolve o nome. Põe aí Provérbios, louvado seja Deus, 22, verso 1. Louvado seja Deus, para você entender o que é uma boa reputação. Uma boa reputação, irmãos, aleluias, é o homem, louvado seja Deus, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, louvado seja Deus, que cuida bem do seu nome. Um obreiro, ele tem que cuidar bem do seu nome, louvado seja Deus. Está ali, irmãos. Mais digno de ser escolhido é o bom nome, olha aí, do que muitas riquezas. Irmãos, a reputação de um homem, a reputação de um obreiro, a reputação de um pastor, aleluias, ela vale mais do que riqueza, porque é o nome do obreiro que está em jogo, e o nome de um obreiro, irmãos, ele tem que ser limpo. O nome de um obreiro não pode estar falado na boca de um e de outro.
aleluia, o nome de um obreiro, aleluias, louvado seja Deus. Aleluias, ele tem que ser um obreiro, aleluias, que anda na linha. Aleluias. Uma boa reputação, irmãos. Mas hoje o que a gente vê por aí, irmãos, é nome de obreiros envergonhados. Irmãos. Essa semana nós tivemos aqui um culto que o presbítero Wesley pregou aqui, um culto de ensinamento que foi maravilha. E mais ou menos nós tocamos nesse assunto. De obreiros, irmãos, que não tem mais nome, que não tem mais identidade, que não tem mais a reputação que deveria ter, que tem uma má, aleluia, reputação, irmãos. É visto aí fora como um obreiro veaco, é visto aí fora como um obreiro mentiroso. Aonde vai chegar esse obreiro, irmãos? Aonde está a reputação desse obreiro? Um obreiro tem que ter uma boa reputação, tem que ser um grande homem de Deus para pregar o evangelho salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era uma das qualidades, irmão, desse diácono chamado Estevão. Aleluias. A segunda qualidade de Estevão, a Bíblia diz, também está no texto aqui, no versículo 3, parte B, que ele era cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, como é forte. Cheio do Espírito Santo, irmãos. Um obreiro, irmãos, ele tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma função de nos guiar. É o Espírito Santo que nos guia. Quando a gente entrega, aleluia, a nossa vida a Deus, tudo que a gente vai fazer na terra debaixo da direção de Deus é o Espírito Santo que nos guia. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, quem guiou Jesus foi o Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Aleluias. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele tem um consolador na vida dele. Porque quem tem o consolador, irmãos, nas horas da aflição, na hora da sua angústia, da sua dor, o Espírito Santo te consola. Não deixa você sair do sério. Você é um obreiro, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Era uma qualidade do diácono Estevão. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, abre as portas para os dons espirituais. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é um crente diferenciado. É um crente, irmãos, aleluias, que entra nela a esperança. Mesmo quando tudo está perdido aos seus olhos, não, ainda tem esperança que Deus pode mudar. Eu tenho esperança que Deus pode mover, aleluias, louvado seja Deus, essa situação. Ele acredita, irmãos, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. Essa é a segunda qualidade do diácono Estevão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceira qualidade, está no texto também, irmãos. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Aleluias. Fé. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós um varão de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Não é aí. Sabedoria, mas não é sabedoria, eu quero falar da fé. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeu Estevão, homem de Deus, e cheio de fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode ser um obreiro e não ter fé. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor.
A fé, irmãos, é você acreditar naquilo que você não vê. Aleluias. E essa era uma qualidade do diácono Estevão, irmãos. A fé. Porque a fé, irmãos, louvado seja Deus, leva você a Deus. A fé, irmãos, muda, aleluias, louvado seja Deus, os teus momentos na vida. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Coloca aí Hebreus 11 primeiro. Vamos ver. Hebreus 11 primeiro. A fé é a certeza do que? Lê aí para mim, por favor. Eu vou ler aqui na minha interpretação, irmãos. Louvado seja Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Aí você vai ver, irmãos, mais na frente, que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé Noé foi devidamente avisado, irmãos, do que aconteceria. Pela fé, louvado seja Deus, Daniel orou a Deus, irmãos, 3 vezes por dia, quando disseram assim: olha, não pode orar para outro Deus a não ser o nosso rei. E ele abria a sua janela, louvado seja Deus, em direção a Jerusalém, e orava a Deus, porque ele tinha fé que Deus mudaria o cativeiro. Pela fé, aleluias, Abraão entendeu o seu chamado, que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para uma terra que Deus lhe mostraria. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Agora existe a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural e a fé sobrenatural? Vou dar um exemplo. Esse copo com água aqui. É água, né? Vou tomar. Eu tenho fé, irmãos, que esse copo com água aqui, por mais ou menos 40 minutos, vai saciar a minha sede. Uma fé natural. A gente já sabe disso, né? A gente não já sabe que esse copo d'água vai saciar a nossa sede? Agora a fé sobrenatural, irmãos, é Deus dizer para o homem assim: olha, toca com o que tu tem nas águas. Aí Moisés vai lá com o cajado, toca nas águas, e o mar se abre, e o povo de Israel passa por terra seca. Isso é fé sobrenatural, irmão. Estevão tinha fé, irmãos, a fé sobrenatural. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quem tem fé aí, irmãos? Levanta a mão. Quem tem fé? Quem tem fé? Presta atenção na palavra, irmão. Deixa a menina passar para lá, para o banheiro. Presta atenção na palavra aqui. Aleluias. Quem tem fé, irmãos? Quem tem fé que esse ano, louvado seja Deus, Deus tem bênção para a tua vida. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa era uma qualidade do diácono Estevão. Fé. Agora, outro ponto importante, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluias. Do diácono Estevão, outra qualidade é que ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Todo obreiro, irmão, foi falado hoje aqui na Assembleia, tem que ter conhecimento. Tem que saber o que está falando. E uma das qualidades de Estevão era conhecimento da palavra de Deus. Pela fé, irmãos, Estevão, ele encarou o sinédrio. Ele encarou o sinédrio.
Sinédrio, irmãos, era uma espécie de tribunal que julgava, aleluia, o povo naquela época. E quando ele chega ali, irmãos, louvado seja Deus, no Sinédrio, aleluias, naquele tribunal, o Sinédrio que questiona porque Estevão está pregando a graça. Era Jesus. E eles levam Estevão, irmãos, e questionam porque ele está fora da lei. Aí Estevão diz, mas eu entendo da lei. Eu entendo da lei. Mas nós estamos na graça. E aqueles religiosos, irmãos, ele estava pregando agora, no Sinédrio, para religiosos. Para o sumo sacerdote. Para as pessoas religiosas. E se você observar aqui, irmãos, a partir do versículo 7, louvado seja Deus, Estevão, ele começa aqui, ele dá um sermão, irmãos. Ele dá um sermão, aleluias, louvado seja Deus, para aqueles religiosos. Ele dá ali um resumo do Pentateuco, aleluias, ele começa a explicar a lei. Mas ele está pregando a graça, mas ele é conhecedor da lei, louvado seja Deus. E ele começa a explicar ali, desde a saída de Abraão. Ele fala, olha, Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. E começa a contar e dar aquele sermão e pregar a palavra para aqueles homens que agora não estavam julgando. Aleluia, aqueles homens começaram, irmãos, ali a pegar ódio de Estevão, aleluia, porque ele estava pregando aqui a palavra, louvado seja Deus, porque ele tinha conhecimento da palavra. Ele não era apenas um diácono, mas ele era um diácono diferenciado, louvado seja Deus, e ele começa a pregar. Ele começa a pregar para os religiosos, louvado seja Deus. E aqueles homens começam a entender que ele é conhecedor, que ele sabe. Ele está explicando que ele sabe a lei, mas ele está trazendo Jesus. Trazendo Jesus. Aqueles homens começam a pegar ira, começam a pegar raiva de Estevão. Louvado seja Deus. Aleluias. E eles vão matar Estevão, irmãos. Vão matar Estevão. Coloca aí o versículo 7. Capítulo 7. De Atos dos Apóstolos. Capítulo 54. Nós já estamos concluindo aqui a palavra. Versículo 54. Capítulo 7, 54. Vamos ver o que é que diz. Aleluias. Você vê o que é um homem cheio de Deus. Aleluias. Sete 54. Louvado seja Deus. Onde é que está aqui? E ouvindo eles isto, enfurecia-se em seus coração, e rangia os dentes contra Estevão, irmãos. Eles começaram a pegar ódio de Estevão, irmãos. Estevão pregando ali a palavra, eles começaram a pegar ódio de Estevão, porque ele estava pregando a verdade, ele era conhecedor da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje. Há pessoas que quando você começa a aprender, se desenvolver, tem pessoa que tem raiva, só quer ser o tal. Eu tenho o costume de dizer assim, irmão, se você não sabe, se junte a quem sabe, para aprender. E aqueles homens, irmãos, começaram a pegar ódio de Estevão. Estevão pregando o evangelho, pregando a palavra, pregando a salvação. Eles queriam que pregasse a lei, mas agora é Jesus. Agora é a graça.
Versículo 55, o que é que diz? Louvado seja Deus. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmão, Estevão estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, irmãos, pregando a palavra, cheio de conhecimento para aqueles homens, que ele olha para cima, irmãos, e vê o céu aberto e Jesus à direita de Deus, aprovando, aleluia, louvado seja Deus, a pregação de Estevão. A pregação do diácono Estevão, louvado seja Deus. Jesus dizendo, é isso mesmo, morre pelo meu evangelho, defenda a minha causa, louvado seja Deus. E ele foi se encorajando mais ainda, irmãos. Observe o 56. Aleluias. O 56 diz... Não, 57. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arrementaram unânime contra ele. Ó, irmãos, eles não aguentaram. Eles não aguentaram a palavra, o sermão de Estevão. Eles tamparam os ouvidos, foram todos contra Estevão. Todos, irmãos. Todos contra Estevão. Aleluias. Aí eles pegam Estevão no versículo 58. Presta atenção, irmãos. O que é sofrer pelo evangelho? Você acha que você sofre pelo evangelho do Salvador de Jesus? Eles pegam Estevão ali, versículo 58. E expulsando da cidade, apedrejaram. E a testemunha puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles pegam, irmão, Estevão, ali da região do Sinédrio, leva para fora da cidade e começam a apedrejá-lo, irmãos, a jogar pedra nele. Aí pegam as vestes dele e jogam de um lado de um jovem chamado Saulo. Quem é esse jovem, irmãos? Quem é esse jovem chamado Saulo? Que mais na frente tem um encontro com Deus, com Jesus. E esse Saulo, que agora é cúmplice da morte de Estevão, ele se torna um dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários depois de Jesus Cristo. Mas aquele é cúmplice, irmão, da morte de Estevão. E depois Jesus faz a obra na vida de Saulo e dá um nome a ele chamado Paulo, irmãos. Imagine, irmãos, depois que Paulo, aleluias, ele se converteu. A consciência. Ele deve ter pedido muito perdão a Deus, hein, por ser cúmplice dessa morte, irmãos. Aleluias. Irmãos, estão entendendo a palavra? Louvado seja Deus. 59. Toda vez o livro, a Bíblia muda aqui, eu vou pôr aqui é o ventilador. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Na hora que ele estava morrendo, irmãos, aleluias, ele pede para que Jesus receba o seu espírito. Assim como Jesus fez na cruz, com Deus, com o Pai. Pai, recebe meu espírito. Estevão, o diácono Estevão, pediu a Jesus, guarda o meu espírito. Aí ele diz aqui, pondo-se no 60, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes a este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Mas antes de morrer, irmãos, ele olhou para aquela multidão que estava apedrejando e disse, Senhor, perdoa-lhes. Da mesma forma que Jesus fez, irmãos. Da mesma forma que Jesus fez na cruz. Disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O diácono Estevão fez aqui. Perdoa, Senhor. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele adormeceu e morreu. Morreu defendendo o evangelho.
Morreu defendendo a palavra de Deus. Hoje, aleluias, a maioria dos obreiros, irmão, nem na igreja vem mais. Imagine se falar de morrer pelo evangelho. Aí eles desviam da igreja, não vem mais. A maioria não vem mais. Para morrer eu não vou mais não. Irmão Adriano, aleluias, não precisa nem você morrer, viu? Nós precisamos de você vivo aqui nessa obra. Mas pegue para você as qualidades desse diácono. Pegue para a sua vida as qualidades desse homem. Seja um homem com amor à obra de Deus, corajoso, cheio do Espírito Santo. Peça a Deus as virtudes do Espírito Santo na tua vida, para Ele te dar coragem para você fazer a obra de Deus. O diácono Estevão, irmãos, morreu defendendo a causa Jesus, apedrejado, na rua, aleluias. Mas por fim, recebeu um abraço forte de Jesus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nesta noite, louvado seja Deus. Pegue para você, igreja, obreiros, essas qualidades. Se você tiver pelo menos 80% das qualidades de Estevão, você vai fazer uma obra diferenciada na terra. Uma obra diferenciada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Fique com essa palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão Adriano, junto com sua esposa. Aleluias. Pode ficar aí mesmo. Vocês vão se ajoelhar.